Só que se no mundo real eu falasse para você, olha só, aquele imóvel ali, ele vale 500 mil reais, mas estão vendendo a 200 mil. Você ia ficar com um sorrisão aqui, ó, querendo comprar e achando vantagem. E se eu falasse também, olha, aquele imóvel lá, ele vale 500 mil, mas estão vendendo por 750. Você ia achar que eu ia ser um louco por comprar. E por quê? E aí, povo interessado em renda passiva e fundo imobiliário, como é que vocês estão? Tudo certo? Sou Mauro Júnior e o intuito desse canal é justamente esse, é incentivar vocês a formarem ali a sua renda passiva utilizando os fundos imobiliários. E para vocês que querem ver isso na prática, eu tenho um projeto 1K, que é um projeto onde eu saio de R$0, R$0 investido, R$0 em dividendos, e a gente vai alcançar juntos, né, os primeiros R$1.000 em rendimentos mensais na minha carteira pública. E eu sempre vou deixar aqui no início do vídeo o card para esse outro vídeo, mas vamos para o assunto desse. Vamos lá, então de vez em quando eu abro lá minha caixa de perguntas no meu Instagram, se você não me segue, @mauro.junior com 2 R's. E da última vez que eu abri, eu perguntei qual é o medo que você tem de investir nos fundos imobiliários. E a pergunta, né, que um seguidor colocou, que é o @Fórmula 1%, muito obrigado pela contribuição, o vídeo em resposta à sua pergunta. E eu vou colocar aqui na tela a pergunta dele, que é basicamente o seguinte: tenho medo de investir e perder tudo numa crise. Você também tem medo de investir e perder tudo numa crise? Então assim, essa é uma pergunta muito comum, uma pergunta que de certa forma até é recorrente, né? E é uma pergunta que eu considero normal para uma pessoa que está começando, que está, enfim, tendo o primeiro contato ali com os fundos imobiliários, primeiro contato com a renda variável. Quando ela percebe, né, aquela oscilação toda ali no patrimônio dela, ela comprou hoje a R$10, amanhã está 11, depois da manhã está 9, e dá aquela aflição e ela pensa, meu Deus, e quando vir uma crise? Porque normalmente vem, como que vai ser? Será que eu posso perder tudo? E o intuito desse vídeo é te responder isso 100% focado em relação aos fundos imobiliários. Vamos lá? Antes de mais nada, o que é crise? Né? Crise, indo bem direto ao ponto e sendo o mais simples possível, é quando a gente tem uma retração econômica, certo? E como é que a gente mede essa retração econômica? Através do PIB. Né? Aí a gente entra num outro conceito que a gente tem que saber, que é o tal do PIB. O que danado é o tal do PIB? Que você, né, tá lá ouvindo o seu Jornal Nacional e fala, o PIB do segundo semestre de 2021 foi não sei quantos bilhões, não sei quantos trilhões. O que danado é o PIB? Então, e é uma resposta muito simples. É o somatório de todos os bens e serviços finais que são produzidos num período. E esse período normalmente é de um ano. E para sair do mundo das ideias, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que o Brasil é um país que só produz carro. Fechou? E que esse carro, ele é 100% feito de metal. O banco é de metal, o volante é de metal, é tudo de metal. O vidro é de metal. O vidro não, né? A janela é de metal, tudo de metal. Certo? Então, basicamente, como que é a cadeia produtiva, né, desse carro? Tem uma empresa lá que é a extratora do minério de ferro. Ela vai extrair o minério do chão, vai vender para uma siderúrgica, né? Que ela vai derreter e vai fazer as ligas metálicas ali, certo? Terminou de fazer essas ligas metálicas na próxima empresa, essa próxima empresa vai vender para outra, que vai ser a montadora. E essa montadora vai pegar aquelas chapas metálicas, vai se transformar no carro e vai vender o carro. Então vamos dar um seguinte exemplo. Imagine só que a cada R$1.000 que a empresa extratora do minério de ferro, certo? Que ela venda para a siderúrgica, esses 1.000 são transformados aqui, eles viram 2.500, certo? Esses 2.500 em liga metálica são vendidos para a montadora, e a montadora, no final das contas, vai vender o carro dela a R$5.000. No conceito que eu falei para vocês de PIB, que é basicamente o somatório de todos os produtos e serviços finais, né, que chega ao consumidor, qual que seria o PIB do Brasil, imaginando que o Brasil produziu somente um carro? Me diz aí, R$1.000 produzido na indústria aqui de mineradora, 2.500 na siderúrgica e 5.000 lá na montadora, que foi o valor que chegou lá para o consumidor. Qual que é o valor do PIB? Se você respondeu 8.500, você está errado. O conceito, ele fala o quê? Que é o somatório dos bens e serviços finais, certo? Você concorda comigo que se o carro está sendo vendido a 5.000, já está dentro dele o valor dos 2.500 das ligas metálicas?
E também já está dentro dele o valor dos 1.000 produzidos pela mineradora. Então, na verdade, o PIB do Brasil nesse ano foi de R$5.000 e ponto, certo? E por que parece até que eu estou dando uma volta, mas eu não estou dando uma volta, estou dando uma contextualizada para vocês. Quando a gente for começar a falar sobre a crise em si, vocês vão entender que falar sobre PIB e dizer que é retração econômica e dizer que é para o consumidor, né, o preço e o serviço e o produto final, essa questão de ser final vai fazer toda a diferença. E nesse exemplo que eu te dei, o PIB ficou 5.000, né, justamente para evitar a dupla contagem, certo? Porque o que vai acontecer? Se você pensar de trás para frente, eu comprei o carro com 5.000, eu vou e entrego R$5.000 para a montadora. A montadora ela vai ter que pagar a siderúrgica, certo? Ela vai pegar os 2,5 e vai pagar para a siderúrgica. E a siderúrgica, em contrapartida, tem que pagar a mineradora. E ela vai dar os R$1.000 para a mineradora. Quando a gente soma a diferença de cada um, quanto que vai dar? Justamente os 5.000. Então, vamos lá. 5.000 no carro, se eu paguei 2,5 na liga, quanto que ficou na montadora? 2,5. 2,5 na siderúrgica e ela pagou 1.000 para a mineradora. Quanto que ficou na siderúrgica? 1.500. Então você soma 1.000 iniciais com 1.500 aqui no meio, 2,5, e os 2,5 final vai dar os 5.000, certo? Então, basicamente é isso. Recapitulando, PIB é a soma dos produtos e serviços finais, né, prestado ali ao consumidor. Indo para o mundo real, saindo da teoria que o Brasil só produz um carro, né, o que acontece? O que é o PIB? É a quantidade de produtos e serviços finais que chegam lá na ponta da linha, lá no consumidor. Então, se o PIB cai, né, se há uma retração na economia, a produção fica menor. E essa produção ela pode ficar menor de duas formas. Ou tem menos gente produzindo, né, e inicia o processo desse jeito, ou por mais que você produza, tem menos gente comprando. E se tem menos gente comprando, não vale a pena você produzir tanto, naturalmente você vai diminuir essa produção. E diminuindo a produção, naturalmente diminuindo o PIB, o que vai acontecer? Poxa, se a montadora, né, ela está produzindo menos, significa que tem menos dinheiro entrando no caixa da empresa. Se tem menos dinheiro entrando no caixa da empresa, ou ela vai ter que diminuir os salários, ou ela vai ter que mandar o pessoal embora, alguns funcionários embora. Se ela manda o pessoal embora ou diminuir o salário, o que essas pessoas vão fazer? Elas vão ter que consumir menos. Consumindo menos, elas demandam menos da cadeia produtiva e naturalmente o PIB vai diminuindo e naturalmente a gente está entrando numa crise. Então isso aí é para você entender como é que funciona, né, a questão de uma forma bem genérica, assim, a relação entre crise e a relação entre PIB. Então, quando o PIB cai, isso sim significa que a gente está entrando numa crise. Agora, a notícia boa é o seguinte, existem os tais ciclos de mercado. O mercado, se você for parar para ver, ele nunca é só subindo e nunca também é só caindo. Ele tem aquele momento de expansão, tem aquele momento de boom, a produção está lá em cima, começa a ter um momento de retração para daí ter a crise e para daí subir de novo. Então é natural, né? A economia de um país é como se fosse um corpo vivo. É normal ter essas oscilações, né, desses períodos de crise e boom econômico. Vamos lá, e para exemplificar para vocês, eu entrei aqui no site do IBGE e vou mostrar para vocês como que o PIB, né, ali justificando e mostrando para vocês a realidade da informação que eu dei, que é justamente mostrando o seguinte, vamos aqui para a tela, né? Estamos aqui a preço, né, PIB a preço de mercado. Então, o que acontece? A cada queda dessa é um momento de crise econômica. E a cada momento de alta dessa é um momento onde a economia está boa. E eu pesquisei, né, esses momentos aqui embaixo para você ver como que eles se coincidem. A gente está aqui, ó, 1999, quando eu joguei aqui no Google o que aconteceu em 99, ó, a crise da desvalorização do real em 99 foi um forte movimento de queda do real que aconteceu no Brasil em janeiro de 99, quando o Banco Central abandonou o regime de bandas cambiais, passando a operar em câmbio flutuante. Qual foi outro momento aqui, ó, na baixa? Ó, 2002. O que aconteceu em 2002? Crise econômica sul-americana em 2002. Foi um conjunto de perturbações econômicas que se desenvolveram em 2002 em países da América do Sul, como Argentina, Brasil e Uruguai. Aí a gente vem para cá, por exemplo, ó, o que é aqui, ó? 2009, né? 2008 foi a crise lá do subprime dos Estados Unidos, que foi justamente
né, a crise no setor imobiliário. Quando a gente vem aqui para 2016, o que é isso aqui? Segundo o governo Dilma, período do impeachment. O que é isso daqui? 2020, coronavírus. Então, assim, as maiores quedas do PIB, elas coincidem justamente com os momentos de retração da economia, que coincidem justamente com o período de crises econômicas. Se a gente for jogar o gráfico do Ibovespa, né, aqui em cima, vocês vão perceber que, nos momentos, né, de crise, nos momentos de menor PIB, é justamente os momentos onde a renda variável ela está bem desvalorizada e a renda fixa ela está bem valorizada. Bem, conceituado o que é a tal da crise, né, de uma forma bem simples para vocês, o que acontece com os nossos investimentos no período de crise? Então, para pensar. Se tem menos produtos, né, chegando na ponta da linha, né, aí a gente começa a ter aquela relação entre oferta e demanda. Se tem menos produtos na ponta da linha, naturalmente vai ter uma quantidade de pessoas que vão querer aquele produto e o produto tende, né, o preço dele a subir. E o que é essa alta desses preços? É o que a gente chama de inflação. Quando você vai no mercado em fevereiro e compra um quilo de feijão por R$4, você chega lá em novembro, o quilo de feijão está 5. Você levou 4 e volta com um quilo de feijão mais. E a inflação subindo, o que acontece? O Banco Central ele não vai deixar a economia ir para o buraco. Então, se ele está percebendo que a inflação está subindo, ele consegue manipular uma taxa, né? Que é a taxa básica de juros, que é a tal da taxa Selic, e ele vai manipular essa taxa com o objetivo de controlar a inflação. Então, o que ele começa a fazer no momento onde os preços começam a subir e a inflação sobe? Ele começa a aumentar a taxa básica de juros, que é a Selic, no intuito de controlar a inflação. E aí, o que acontece? Inflação alta, o Banco Central aumenta a taxa Selic. Se você parou para estudar um pouquinho sobre renda fixa, quais são os indicadores ali? O que a renda fixa ela busca ganhar? Ela busca ganhar justamente em relação em cima do quê? Da inflação e da própria taxa Selic. Então, se a inflação está alta, o Banco Central começa a aumentar a taxa Selic, o que vai acontecer com os títulos de renda fixa? Naturalmente, eles vão começar a render mais, já que eles são atrelados justamente, né, a sua maior parte, nesses dois indicadores. E aí, pense você, poxa, se eu posso ganhar mais investindo num lugar onde tem menos risco, que é a renda fixa, para que eu vou para a renda variável? E aí o que começa a acontecer? O dinheiro ele migra da renda variável para a renda fixa. Então, nos momentos de crise, é natural que a procura pela renda fixa, ou seja, um tipo de investimento de menor risco, que normalmente rende menos do que a renda variável, mas no momento de crise, né, são os investimentos de menor risco, já que a inflação está alta e o Banco Central ele manipula ali, né, as taxas básicas de juros, né, que é a Selic, as rendas fixas elas ficam mais atrativas. E com menos gente querendo investir em renda variável, o que acontece com o preço da renda variável? O preço da renda variável normalmente cai. E os fundos imobiliários são renda variável. Então existe essa tendência, né, dos valores das cotas dos fundos imobiliários caírem, né, nos períodos de crise, já que a renda fixa ficou mais atrativa. Mas aí é que entra um ponto que normalmente o investidor iniciante ele não se liga. Raciocina comigo, como que a gente consegue, né, ganhar dinheiro com o fundo imobiliário? Basicamente de duas formas, né? Com os ganhos de renda e com os ganhos de capital. O que é o ganho de capital? É quando você compra uma cota de um fundo a R$100 e depois de determinado tempo, esse fundo ele se valorizou e foi lá para os seus R$110. Ou seja, esses R$10 é ganho de capital, é quanto valorizou a sua cota do fundo de investimento. Porém, o que acontece? Os fundos imobiliários eles também pagam os proventos maravilhosos todo santo mês, né? Lembrando que 95%, né, do lucro caixa, né, semestralmente, mas a praxe é que se pague mensalmente. Então, a gente tem a possibilidade de ganhar de duas formas, com a valorização da cota e com o pagamento dos proventos propriamente ditos. Sendo que, no momento de crise, o que vai acontecer com a dinâmica do mercado? O pessoal sai da renda variável e busca ir para onde? Para a renda fixa. Se tem mais gente saindo da renda variável e indo para a renda fixa,
qual que é a tendência dos preços, né, das cotas dos fundos imobiliários? Caírem. Ou seja, você, no momento de crise, a opção, né, de se ter ali um ganho de capital, a probabilidade de você ter um ganho de capital, ele diminui. Porém, normalmente o investidor iniciante ele esquece justamente dos ganhos de renda. Não é porque o valor da sua cota, que era R$100, foi para 90, que o shopping deixou de pagar aluguel, que o galpão logístico lá, que está alugado para a Amazon, deixou de pagar aluguel. Então você pode sim ter uma desvalorização do valor da sua cota, né? Ou seja, ter uma perda de capital, porém você ainda tem os seus ganhos de renda ali mês a mês. Agora indo para a particularidade dos fundos imobiliários, de cada tipo de fundo imobiliário. Eu vou deixar aqui em cima um vídeo explicando, né, sobre os 4 tipos, basicamente, né, os 4 tipos de fundos imobiliários que existem. E caso você nunca tenha ouvido falar, eu sugiro fortemente que você clique aí depois que você terminar de ver esse, que vai complementar o conteúdo desse vídeo. Então, basicamente é o seguinte, a gente tem 4 tipos de fundo imobiliário. E se a gente for falar do mais arriscado ao menos arriscado, a gente tem os fundos de desenvolvimento, que basicamente são aqueles fundos onde eles compram um determinado terreno, constroem e vendem. Depois a gente tem os fundos de fundo, né, que são fundos imobiliários que compram participações em outros fundos imobiliários. Depois a gente tem os fundos de papel, que são fundos que têm como portfólio, né, CRIs, e o CRI, né, ele é o quê? É uma forma de você financiar a economia. Então, ao invés de uma construtora construir um prédio e as pessoas vão lá pagando há 10, 15, 20, 30 anos, ao invés da construtora demorar 30 anos para receber aquele dinheiro, ela emite um CRI junto à seguradora e ela consegue antecipar o recebimento desse dinheiro. O fundo de papel, ele nada mais é formado do que um monte de CRIs nesse esquema que eu falei para vocês. E o menos arriscado é o fundo de tijolo, que é o mais simples aí que a gente consegue entender, que é o quê? O gestor ele tem um dinheiro, ele compra, por exemplo, um fundo imobiliário aí de laje corporativo, ele compra lá ou um andar ou dois, um prédio inteiro, né? Bota para alugar, corre atrás de inquilinos de alto nível e depois simplesmente só recebe os aluguéis e repassa para a gente 95% do lucro que tiver no semestre. Beleza. Como que funciona cada fundo desse num período de crise? Então vamos lá, como que se comporta um fundo de desenvolvimento num período de crise? Bem simples. No auge da crise, falta dinheiro na economia. Se falta dinheiro na economia, o que acontece? Um racionamento natural das despesas. Então assim, se eu tenho menos dinheiro, eu tenho que priorizar gastos. E certas coisas não são prioridade em período de crise. E, normalmente você comprar um imóvel, né, você construir um imóvel, não é prioridade porque tem menos gente disposta a querer comprar o imóvel nesse período. Então, os fundos de desenvolvimento, eles são os que mais sofrem no período de crise, né? Então, assim, fica difícil de você encontrar gente financiando para a construção dos imóveis, fica difícil você encontrar compradores finais. Então, assim, no período de crise, os fundos de desenvolvimento, que já são os mais arriscados, normalmente são os que mais sofrem. No entanto, no período quando a economia está bem, tem muita gente ali, né, tem muito dinheiro em circulação, tem muita gente querendo comprar imóveis, né, e aí os fundos de desenvolvimento eles se dão muito bem. Quando a gente vai para os fundos de fundo, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que tem as duas formas possíveis da gente ganhar dinheiro com o fundo imobiliário, que é ganho de capital e ganho de renda, né? Se tem menos gente procurando os fundos imobiliários no período de crise, ou seja, tem menos gente procurando a renda variável no período de crise, por consequência, menos gente procurando o fundo imobiliário, o que vai acontecer com o valor da cota? Vai cair. Se vai cair, o patrimônio do fundo de fundo é formado de quê? Ele é formado de outros fundos. Então, se a indústria imobiliária, né, de fundos imobiliários como um todo, está caindo, o patrimônio, né, do fundo de fundo, ele vai sofrer bastante no período de crise. Porém, ele vai continuar pagando seus rendimentos que vêm justamente, né, das carteiras formadas por outros fundos imobiliários. Quando a gente vai para o fundo de papel, esse é um detalhe que poucas pessoas se ligam nisso. O que acontece? Mesma coisa que os outros. Ganho de capital aqui, ninguém vai ter, é muito difícil de ter ganho de capital no período de crise. Então, os valores das cotas dos fundos de papel vão cair. No entanto, quando eu falei para vocês da emissão de CRIs, né, que é um instrumento ali para financiar
a economia, que é uma antecipação do dinheiro que ali a construtora ela ia receber, né, ao longo de 30 anos, ela antecipa como que é calculado os juros desses CRIs. Os juros desses CRIs, o CRI por si só é uma renda fixa. E os juros deles são atrelados a IPCA, às vezes a IGPM, às vezes a taxa Selic, às vezes ao CDI. Então o que acontece? Quando a crise está altíssima, estourou, está todo mundo desesperado, o valor da cota está lá embaixo do fundo de papel, mas o que está acontecendo com os proventos pagos pelos fundos de papel? Estão lá em cima, justamente por causa que os dois indicadores que eu falei no início do vídeo, que são o IPCA, né, que é a inflação, e a taxa Selic, elas aumentam na época da crise, é quando o fundo de papel brilha muito mais. Então, por exemplo, a crise agora que teve do Covid, né, obviamente os fundos de papel, valor ali, né, da cota despencou muito, mas era quem estava pagando ali mais de 1% ao mês de imposto de renda. E o que acontece com os fundos de tijolo? Os fundos de tijolo é a mesma coisa. Não tem como sair da perda aqui do valor de capital. Não tem como. Os valores das cotas nas crises vão cair. Porém, o que acontece? Os aluguéis, eles sofrem reajuste à medida que eles vão terminando. E esse reajuste, normalmente, né, a grande massa ali dos contratos de aluguel são reajustados, né, com dois indicadores da economia. O IPCA, que é a própria inflação que eu falei lá no início, e o IGPM, que é o indicador, né, muito utilizado também para o reajuste, né, dos aluguéis. E aí o que vai acontecer? À medida que forem acabando os contratos vão sendo reajustados pelo IPCA e pelo IGPM, sendo que a gente não está numa crise, naturalmente a inflação aumentou e os contratos vão sendo ajustados mediante a inflação. Então, assim, para fazer um resumo sobre os 4 tipos de fundo imobiliário, o que a gente percebe? Fundo de desenvolvimento, fundo de papel e fundo de tijolo. Os 4 não tem como fugir da perda de capital momentâneo, certo? O valor da cota patrimonial vai cair, já que a gente está em crise. Agora, se a gente for para a parte dos proventos, o que acontece com o fundo de desenvolvimento? É um fundo que sofre muito, porque se tem menos gente disposta a gastar, menos gente disposta a comprar, investir ali, né, no desenvolvimento de novos imóveis, naturalmente ele vai sofrer muito nesses períodos, por isso que ele é o mais arriscado. Os fundos de papel, eles vão sofrer, os fundos de fundo, eles vão sofrer muito no período de crise, porque eles perdem o valor de cota patrimonial, eles continuam sim ganhando os seus rendimentos, ali, os proventos dos outros fundos imobiliários, e mais para frente eu vou falar para vocês do modo correto de se pensar em relação a isso, e eu vou voltar aqui no fundo de fundos, vai perceber um detalhezinho. Os fundos de papel, eles brilham na crise, os proventos dos fundos de papel, eles brilham na crise, né? Vai continuar tendo ali a desvalorização da cota, mas como, né, o fundo de papel ele é composto por CRI, o CRI ele é referenciado ali, tanto IPCA quanto CDI quanto Selic, é o momento onde ele te passa imediatamente esses valores para você em forma de provento e serve muito bem para contrapor as perdas momentâneas que você está tendo de capital. E o fundo de tijolo, ele não te repassa de imediato, porque tem que haver, né, o vencimento ali dos contratos, mas no longo prazo você recebe, né, tanto o IPCA, que é a própria inflação, quanto o IGPM ali no reajuste dos aluguéis. Agora vamos falar do investidor iniciante. Você, investidor iniciante, quando você se depara com a crise, você tem duas características principais. Você é binário, acabei de bolar esse termo, e você quer sempre estar ganhando, sempre estar do lado vencedor. O que eu quero dizer que você é binário? Parece que na cabeça do investidor iniciante é o seguinte, ele é assim, meu Deus, a economia está muito boa, a renda variável está maravilhosa, eu vou colocar todo o meu dinheiro na renda variável. Aí ele vai e bota todo o dinheiro dele na renda variável. Sendo que quando está tudo muito lindo e maravilhoso, normalmente, meu amigo, você está pagando mais caro. Você está comprando no momento de euforia, você está entregando ali R$100 numa nota de 20. É isso que você faz quando você compra ativos no momento de euforia. E o iniciante é assim, ele vê a bolsa subindo, ele, meu Deus, vou comprar tudo lá. E aí a crise vem, porque é um ciclo, são ciclos de mercado, é natural.
E quando a crise vem, o que acontece com a renda variável, coitado? Despenca. E como você, iniciante, entrou no momento de euforia, você comprou com um preço muito ruim. E pior, você vai vender por preço de banana, porque você não vai aguentar aquela oscilação. E aí você vai se desesperar com a queda da renda variável, e aí você vai olhar para o lado e vai falar: meu Deus, a renda fixa está pagando maravilhosamente bem. Olha só o Tesouro Direto, quanto que está pagando. Olha só como que está a taxa Selic. Meu Deus, eu vou tirar tudo da renda variável e vou botar lá na renda fixa. E aí o que vai acontecer, meu amigo? Você vai colocar o seu dinheiro na renda fixa, vai conseguir entrar em, enfim, Tesouro Direto ou outros investimentos em renda fixa que vão estar pagando um valor muito bom no período, né, da crise, né? Principalmente ali os pré-fixados, eles começam a subir enlouquecidamente. E aí vai acontecer o quê? A economia vai se acalmar, né? As ondas mais fortes vão passar, e aí você vai começar a olhar o seu rendimento da renda variável caindo, aí você vai olhar para o lado, vai ver que a bolsa está subindo 10, 15, 20%, você vai se livrar do seu Tesouro Direto, do seu CDI, do seu CDB lá, vai sair com valor a menos e vai ficar nesse ciclo infinito de perde. Você não ganha nem do lado nem do outro, porque você compra mal ali, compra bem aqui, mas vende mal lá e vai ficar nessa confusão toda. É isso que eu quero dizer que o investidor iniciante ele é binário. Parece que ele só enxerga uma coisa ou só enxerga outra. E na verdade, meu amigo, eu como investidor, o que eu enxergo? Quando a gente fala assim que, né, todo mundo sabe falar isso, você tem que comprar na baixa e vender na alta. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Tá, beleza, vamos para a prática? Vamos para a prática. O que é diversificar? Diversificar, gente, é você abrir mão da segunda coisa que eu falei que o iniciante é. Ele é um cara que quer estar sempre ganhando o máximo. Ele nunca está satisfeito. Então o que acontece? Quando você diversifica, você tem uma estrutura de capital bem montada, eu estou até falando um pouco mais abrangente, não só de fundos imobiliários agora. Mas quando você começa a olhar, você vê os seus investimentos como um time de futebol. Quem é mais importante, o goleiro ou o atacante? Depende, né? Se você, né, se o time adversário vai, né, cobrar um pênalti contra você, de nada adianta o atacante. Tem que estar o goleiro lá para defender o gol. Ao mesmo tempo, se alguém cruza uma bola na área, tem que estar o atacante lá para cabecear. E isso é o seu portfólio quando você investe. Então, se você tem um portfólio bem montado, onde você tem sim sua renda fixa, não é porque você vai para a renda variável, não é porque você vai investir em fundo imobiliário que você vai esquecer da sua renda fixa, né? Mas quando você tem renda fixa e você tem a renda variável, o que vai acontecer nos períodos de crise? Elas vão ficar assim. O que vai acontecer no momento de economia melhor? Vai ficar assim. E naturalmente você vai aproveitando e surfando esses momentos para tomar decisões que são contraintuitivas, baseadas no seu conhecimento e no tanto que você estudou sobre aquele ativo. E é falando sobre isso que eu quero mostrar para vocês 3 conceitos muito importantes que vão fazer link ao que eu falei agora. O primeiro deles é o seguinte: preço médio. Que danado é preço médio? É muito simples. Imagine você, cadê? Tá aqui, ó. 2 canetas. São as 2 cotas de fundo imobiliário que você vai comprar. Você vai comprar a caneta X aqui, o fundo imobiliário X, né? Numa determinada data, a R$100. Qual que é o seu preço médio? O preço médio é a média dos preços que você pagou naquele determinado papel. Se eu comprei uma cota a R$100, qual é o meu preço médio? R$100. Se eu comprei 2 cotas a R$100, qual é o meu preço médio? Aí você vai fazer 100 mais 100 dividido por 2, 100. Se eu comprei 100 cotas a R$100, qual é o meu preço médio? 100. Não tem para onde ir. Voltando para o exemplo onde eu compro uma cota a R$100. E aí, dias depois, você compra uma cota a R$150. Agora você tem uma cota a 100 e uma cota a 150. Qual é o seu preço médio? Aí você faz 100 mais 150, que dá quanto? 250. Divide por quantas cotas agora? Por 2. Qual o seu preço médio? 125. Fechou? Então, 100 com 150 dá 250. Quando eu divido por 2, que eu tenho 2 cotas, dá 125 de preço médio. Entendeu a ideia do preço médio?
Ah, mas e se eu comprar 5 cotas? 5 cotas, vamos supor que eu comprei 3 cotas aqui e 2 aqui. É a mesma coisa. Você pega o preço que você pagou inicial, multiplica por 3. Você pega o preço que você pagou depois, multiplica por 2, soma e subtrai por 5. Você vai achar o seu preço médio. Entendeu o que é preço médio? Guarda esse conceito aí na cachola. Guarda esse conceito. Vamos para o segundo conceito. Falei que são 3. E você vai ver que vai fazer... Agora eu estou entrando justamente falando sobre fundos imobiliários na crise. Pega só essa sacada. Dividend yield. O que é dividend yield? Dividend yield é também o único indicador que o investidor iniciante ele analisa. Você não é para analisar só o dividend yield, mas basicamente o dividend yield é o seguinte. Lembra que os fundos imobiliários eles pagam os proventos ali, né, de forma recorrente mensalmente? O dividend yield é isso. É você pegar quanto que foi pago pelo fundo imobiliário e dividir pelo valor que está sendo negociado na Bolsa de Valores no dia do pagamento, certo? Então, basicamente, se um fundo imobiliário ele pagou R$1 no dia 30 do mês X e no dia 30 do mês X o fundo estava cotado a R$100, né? Quanto que é o dividend yield? 1%, que é 1 dividido por 100. Mas e se no mês que vem, né, ele pagou os mesmos R$1 e o fundo estava cotado a R$50? Quanto que foi o dividend yield? Me diz aí. Muito bem, 2%. Então o dividend yield é muito simples. É quanto que foi pago dividido pelo valor da cota no dia do pagamento. Guardou o segundo conceito? Qual foi o primeiro? Preço médio. Qual foi o segundo? Dividend yield. Vamos para o terceiro agora. Yield on cost. Vocês vão entender como que tudo isso vai se... Parece uma sopa de letrinha mirabolante, mas no final das contas não é. Você vai ver como que eu vou fazer um link disso tudo no final. O que é o yield on cost? É um conceito muito parecido com o dividend yield, só que ele tem um fator diferente. O que é o dividend yield? Quanto foi pago de provento dividido pelo valor da cota no dia que foi pago o provento. Fechou? O que é o yield on cost? Quanto foi pago de provento dividido pelo quê? Pelo preço médio. Percebeu que a diferença entre o dividend yield e o yield on cost os dois são o valor do provento pago, sendo que um é um número mais teórico, conceitual, porque ele é pago, você divide pelo valor da cota no dia do pagamento, e o outro é um valor particular para você. O seu yield on cost, eu tenho o mesmo fundo imobiliário que você. O mesmo fundo imobiliário pagou o mesmo dividend yield, mas o yield on cost é diferente, porque eu posso ter comprado por um preço melhor que você, eu posso ter comprado por um preço maior, já que ele é dividido pelo preço médio. E aí é que entra a questão. Se você, investidor iniciante, ficar entrando nos momentos de boom da economia, ou seja, nos momentos onde a renda variável está extremamente valorizada, os múltiplos ali, né, dos fundos imobiliários estão extremamente valorizados, o que está acontecendo com você? Você está comprando um fundo imobiliário que vale R$100 e você está pagando R$150 nesse fundo, né? Você não sabe ler um relatório, você não sabe calcular um preço teto. Me diz aí se você quer que eu faça um vídeo para cálculo de preço teto. Esse é um assunto um pouquinho mais avançado, mas é um assunto que vale a pena. Até quando que eu vou comprando? Né? Até quando? Eu me baseio só no P sobre VP? Tem um outro jeito de você calcular. Mas basicamente é o seguinte, o investidor iniciante ele compra durante o boom e ele está comprando R$100 pagando 110, 120, 150, R$200. E aí, o que vai acontecer? Quando vier a crise, né, e você pegar o provento e dividir pelo valor do seu preço médio que está lá em cima, porque você comprou num momento ruim, o seu yield on cost, que é de fato, né, quanto de rendimento que você recebe baseado no valor que você pagou, vai estar lá embaixo. Entendeu? E um investidor que já tem mais experiência, um investidor que ele presta atenção, que ele estuda, e é isso que, essa é a minha missão aqui, é mostrar para vocês o seguinte: investir, dá para aprender a investir? Dá. Tem que estudar? Tem. Ou você estuda sobre investimento, ou você vai delegar para alguém, e não tem nada de errado com isso, tem casos de análise maravilhosos aí,
ou você vai ficar fazendo besteira o tempo todo e vai ficar se desesperando a cada oscilação do mercado. Então, é tipo a pílula do Matrix, eu vou te dar 3 aqui. Qual que você quer? Você quer escolher estudar, você quer escolher delegar, e naturalmente você vai ter que pagar por isso, o seu rendimento vai diminuir, mas tudo bem, não tem nada de errado. Ou você vai querer não estudar nada e vai ficar no achismo e a cada movimentação aí do ciclo de mercado você vai ficar desesperado. Então, me diz aí depois nos comentários o que você quer. A opção A, B ou C. Estudar, delegar ou sofrer com as variações do mercado porque você não sabe o que está acontecendo. Certo? Então, um investidor, né, voltando aí à questão do yield on cost, um investidor que ele é mais esperto, que ele presta mais atenção nas situações, ele tem uma atitude que é contra-intuitiva, quase que a palavra falha. Então, por quê? Porque ele pensa assim, caramba, mas se o preço, esse é o investidor iniciante pensando, se o preço está caindo, por que eu vou comprar? E aí é o que eu te falo, o investidor iniciante, né, que eu falei lá no início, ele né, ou ele parece que ele só quer ficar na renda fixa ou só na renda variável, ele quer sempre estar ganhando, ele quer sempre estar certo. Só que se no mundo real eu falasse para você, olha só, aquele imóvel ali, ele vale 500 mil reais, mas estão vendendo a 200 mil. Você ia ficar com um sorrisão aqui, ó, querendo comprar e achando vantagem. E se eu falasse também, olha, aquele imóvel lá, ele vale 500 mil, mas estão vendendo por 750. Você ia achar que eu ia ser um louco por comprar. E por que você compra, né, um fundo imobiliário com um preço totalmente desarrazoado? Você não sabe nem qual que é o limite do valor, você não fez nem a pesquisa de mercado para ver quanto é que você pode pagar. E é isso que o iniciante ele faz. Ele sai comprando na doida, não sabe qual que é o limite do preço e ele está prejudicando, no final das contas, os rendimentos dele. Enquanto o investidor que estuda, ele se prepara para justamente nesses momentos de crise, ele vai ler o relatório do fundo imobiliário, ele vai ver os fundamentos do fundo imobiliário, ele vai ver o que ele está sendo feito, qual que é a concepção, qual que é a cabeça do gestor, como que o gestor se comportou em outras crises, quanto que o portfólio tem pago, enfim, todos os detalhes. E aí ninguém está querendo comprar aquele negócio, ninguém dos investidores iniciantes estão querendo comprar aquele negócio, mas o investidor que é profissional, aquela pessoa que se prepara, ele está olhando e está fazendo o quê? Ele está comprando um apartamento de 500 mil por 200. É justamente isso que a gente faz, por exemplo, no momento de coronavírus. Certo? O coronavírus chegou, foi péssimo para todo mundo, péssimo para a economia, mas, gente, é ciclo de mercado, vai passar. O mundo não vai acabar por causa do coronavírus. A economia não vai acabar por causa do coronavírus no longo prazo. Veja só, a gente já está se arrastando há alguns anos, a gente está sofrendo em relação a isso. Mas daqui a 10 anos, você vai ver que no gráfico o coronavírus foi uma correção. Né? O curto prazo é sofrido. E aí, no curto prazo, o que a gente faz? A gente pega esses momentos e melhora o nosso preço médio. E se melhora o nosso preço médio, recebendo o mesmo dividend yield, já que o fundo é meu, é igual ao seu, o que vai acontecer com o meu yield on cost, que é a realidade? Eu vou estar pegando o meu dividendo e dividindo por um valor menor. E naturalmente, é como se a produtividade ali do meu dinheiro estivesse valendo mais. Porque a gente vai ter as mesmas quantidades de papel, mas é como se o meu, por eu ter comprado com um valor menor, eu vou estar recebendo 2%, estou chutando um valor aqui, eu estou recebendo 2% e você vai estar recebendo 0,5%, simplesmente porque eu comprei num valor mais baixo do que o seu e você comprou num valor muito caro. Entendeu? Então, assim, quando a gente está montando uma carteira de fundo imobiliário e a gente está num período de crise, a gente tem que entender qual é o momento que a gente está, qual é o momento como é que a gente age em cada momento. Então, por exemplo, antes do coronavírus, a indústria de fundo imobiliário estava muito cara, muito cara. E aí, o que você faz? Você vai ficar continuando comprando? Então, você faz as análises, viu que tudo está batendo no preço teto, desacelera, bota na renda fixa, investe em outras coisas, faz caixa, faz reserva de oportunidade. E aí, quem fez esse feijãozinho com arroz se deu bem, porque pouco tempo depois aconteceu o coronavírus. E exemplos desses tem aos milhões. Ano passado, a gente teve uma tentativa de taxação da tributação,
dos fundos imobiliários. Esses 95%, né, que são passados para a gente sem imposto de renda, teve um abençoado lá no Congresso que teve a brilhante ideia de querer taxar os fundos imobiliários. E o que aconteceu? Desespero geral, todo mundo dizendo, meu Deus, os fundos imobiliários vão acabar, misericórdia, agora Jesus. E o pessoal começou a vender. Eu parei, pensei e raciocinei o seguinte, bem, ser taxado é o caso? Não é o caso. Quero pagar mais imposto? Não quero pagar mais imposto. Mas se esse negócio passar, o imobiliário para mim continua sendo uma possibilidade de investimento? Continua. Então, eu vou comprar mais. E até bater o martelo desse período de, tô querendo taxar, até de fato falar, não vou taxar mais não. A indústria de fundo imobiliário sofreu muito. Então, assim, os investidores iniciantes saem desesperados. E o que eu fiz? Eu comprei mais. Por quê? Porque eu estava convicto da minha tese de investimento. Né? Por exemplo, hoje eu estou gravando, que dia é hoje? Hoje é dia, estou perdido aqui, 26 de janeiro. Né? Há pouquíssimo tempo, não lembro se foi hoje ou se foi ontem, no 25, saiu uma notícia aí falando de uma situação do MXRF11, que eu vou comentar mais no Projeto 1K episódio 2, que já sai. Né? Esse Projeto 1K eu faço depósitos ali de R$2.000, colocando meu dinheiro, minha pele em risco, mostrando um racional por trás, e vocês vão ver o que eu fiz no dia onde o mercado deu uma desesperada aí por causa de uma decisão da CVM em cima do MXRF11, que é o maior fundo, né, em termos de quantidade de cotistas do Brasil. E aí eu vou explicar o racional que eu fiz por trás. Então, veja só, gente, os ciclos de mercado eles existem. Vai existir essa oscilação. E você tem que ter na sua cabeça convicção, através dos estudos que você fez, né, de como você vai reagir em cada situação. E para cada momento do mercado você toma as atitudes. É crise? É crise. Eu vou para renda fixa, vou botar tudo lá? Não. É o momento de você melhorar o preço médio do seu fundo imobiliário. É o momento de, para quando estiver lá na renda, lá no momento de euforia total, você vai estar ganhando, dividendos robustos. E aí você vai construindo aquela bola de neve. Você vai aumentando, né, a sua renda passiva. Agora lembrando, isso que eu estou falando para vocês é muito bonito. É fácil de falar. Eu sei que na prática, eu estou, né, desse lado da prática, né? Eu estou com essa carteira pública, mas eu também tenho os meus investimentos, né, privados ali. E eu sei que não é legal, a gente não quer ver o nosso patrimônio oscilando para baixo. A gente quer ver o patrimônio oscilando para cima. Mas quando você tem essas convicções muito certas na sua cabeça, você sabe, você tem tranquilidade e serenidade de tomar as atitudes de pensar, poxa, eu sei que o momento está ruim, mas faz sentido para mim, eu estou respeitando o meu perfil, né, de investidor e eu estou agindo da maneira que eu me propus. E você vai ver que no longo prazo isso vai dar muito certo. Então, quando a pergunta aqui do nosso amigo, né, ele falou aqui, eu tenho medo de investir e perder tudo numa crise, já deu para ver que, na verdade, crise, né, é um momento de oportunidade se você fez boas escolhas. Né? E sobre a questão de perder tudo, é possível você perder tudo na indústria de fundos imobiliários? É possível você perder tudo. E como que isso aconteceria? Inclusive, é previsto nos próprios regulamentos dos fundos imobiliários. Eles mesmos, eles mostram lá as situações onde o fundo ele é dissolvido, né? Que é justamente quando o fundo ele começa a apresentar prejuízo. Então, né, a estrutura contábil do fundo, né, ela é formada de ativos e passivos. Ativo, né, são coisas ali que vão gerar, né, patrimônio dentro do fundo imobiliário, e os passivos são as obrigações com terceiros. E o que acontece? Se os passivos começam a aumentar, se os passivos passam dos ativos, o fundo ele está insolvente ali, né? Ele está sem patrimônio líquido, basicamente. E é possível isso acontecer? É normal acontecer? Não é. Ainda mais se você souber o que está fazendo. Então, assim, antes de você investir, você tem que ler os relatórios, você tem que ver os balanços. Mas tudo bem, Mauro, eu investi, eu fiz uma escolha boa, mas aconteceu alguma coisa depois que o fundo imobiliário ele está debandando e ele está ficando ruim. Ok, mês a mês tem relatório para você ler e você tem que acompanhar de perto. Então, assim, quando se fala em diversificação, poxa, diversificar
primeiro, né? Você vai diversificar numa quantidade proporcional ao seu capital. E também você tem que dar conta de acompanhar os seus fundos. Não é comprar e largar, é comprar e acompanhar. Trate seus fundos imobiliários como se fossem seus filhinhos ali. Deixa, ou como se fosse seu animal de estimação ali, ó, deixa no cercadinho, mês a mês você vai lendo ali os relatórios, os fatos relevantes, porque eu vou te falar o seguinte, é impossível, a não ser que um fundo imobiliário ele omita dados, né, e isso ele está agindo de forma incorreta, mas nunca vi, né, mas se for num ciclo natural das coisas, onde o fundo está bem e ele começa a aumentar a dívida, aumentar a dívida, você consegue perceber isso ao longo do prazo. Então você, Fórmula 1%, espero que eu tenha respondido a sua pergunta, espero que eu tenha te deixado mais tranquilo em relação à possibilidade de investir em fundo imobiliário e perder tudo numa crise. Na verdade, se você souber o que você está fazendo, meu intuito é esse, espero que eu tenha ajudado, é de te mostrar que, na verdade, nas crises são momentos de oportunidade. É no momento onde você vai baixar o seu preço médio, é no momento onde você vai melhorar o seu nível imposto e é no momento onde você vai reforçar a base ali dos seus dividendos, dos seus proventos, para aumentar a sua bola de neve e aumentar quanto você ganha, né, na sua renda passiva. Espero ter ajudado e semana que vem eu tenho outras perguntas que outros seguidores me fizeram. Vou abrir outras caixas de pergunta, vai que numa dessas eu respondo a sua. Até o próximo vídeo. Valeu!